E a gente volta, nesse segundo vídeo, a pensar como serão as relações Brasil e China para 2026 e para os próximos 5 anos. Aqui conosco o professor Evandro Menezes de Carvalho, que é amplamente reconhecido como um dos maiores especialistas brasileiros em China, focado em direito internacional e relações Brasil-China. Professor, não dá pra gente ter o senhor aqui e não perder a oportunidade de falar sobre os fatos que aconteceram no início do ano, né? Não dá para falar das relações internacionais na América Latina sem mencionar os ataques do início do ano dos Estados Unidos à Venezuela. Como é que o senhor avalia esse ataque para o multilateralismo que a China tem estimulado no mundo? Essa é uma pergunta hoje crucial, Luiz, porque independentemente de onde estamos atuando, né, e vivendo, grandes fatos hoje em dia vão afetar a nossa vida, quer a gente queira, quer não, né? O que assistimos agora foi um passo concreto daquilo que está presente na Estratégia Nacional de Segurança dos Estados Unidos, que foi divulgada no finalzinho do ano passado. Nessa Estratégia Nacional de Segurança, está lá no texto, né? Eles falam do novo corolário Trump, a doutrina Roosevelt. Isso está no texto, né, da Estratégia de Segurança Nacional. Isso não é nenhuma tese, teoria minha. É fato, está lá. Está lá, né? Então, o que significa isso, né? Essa doutrina Roosevelt, ela já é um acréscimo à doutrina Monroe, de 1823, a Roosevelt de 1904, que determina que se os Estados Unidos perceberem que seus direitos e deveres, entre aspas aqui, né, forem afetados fora dos Estados Unidos se sente no dever e na obrigação de intervir, inclusive atuando como uma espécie de polícia internacional. Isso está no texto, inclusive, né? Então isso foi anunciado. A diferença é que aquilo não ficou apenas como palavras de ameaça, né? Então a ação dos Estados Unidos foi uma ação de violação da soberania da Venezuela, né, de invasão do território de um país soberano, de um sequestro de um presidente daquele país, a extração dele do poder para ser julgado pelas leis americanas. Mas o que torna tudo ainda mais chocante é porque o próprio Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, numa declaração oficial, ele admite isso mesmo, que era para controlar o petróleo, né? E que inclusive os Estados Unidos ficarão na administração do país nesse período transitório, que ninguém sabe como isso se ocorrerá, né? Nem por quanto tempo. Que coloca até em questão a legitimidade de qualquer governante que estiver na Venezuela agora, né? Houve acordo, não houve, né, com os Estados Unidos, enfim, em relação a isso, né? Tá no texto da Estratégia Nacional de Segurança, né? Ele fala do nosso hemisfério ocidental, né? Até o Donald Trump, o Departamento de Estado dos Estados Unidos publicou uma imagem, né, no Twitter, né, com a foto do Trump dizendo este é nosso hemisfério, né? O que a gente poderia traduzir como este é nosso quintal, né? Então a mensagem é: não se metam aqui. O que eu sempre achei, isso também em alguns momentos, em algumas entrevistas há algum tempo, eu manifestava um pouco a sua opinião, que era o seguinte: a presença chinesa aqui na América Latina, Luiz, eu entendo que ela é uma presença que que tem uma dimensão de paz, um vetor de paz. Por que eu digo isso? Porque se esse corolário Trump se concretiza num domínio estadunidense total sobre a região, os Estados Unidos terão para si uma quantidade de recursos naturais, não só para alimentar a população estadunidense em situações de guerra, mas também minérios, terras raras, né, que são importantes para a indústria bélica. Então, o controle dos Estados Unidos na região é algo que o mundo deve temer, porque isso pode impulsionar a decisão dos Estados Unidos de ampliar ainda mais a expressão, né, do seu poder coercitivo mundo afora. Isso, obviamente, é uma má notícia para a China. A presença chinesa aqui, por meio de investimentos, desenvolvimento, etc.,
ela, de certo modo, cria um equilíbrio, né, dentro aqui não só da região, mas acaba sendo também importante para o mundo, né? Então é nesse sentido que eu acho que os Estados Unidos agora partiram, né, para buscar os seus objetivos nacionais, independentemente de organização internacional, independentemente de regras de direito internacional, enquanto a gente vê a política externa chinesa a todo tempo defendendo a reforma das organizações internacionais para que elas ganhem condições de eficácia e maior legitimidade, né? A defesa também de obediência às regras internacionais. Portanto, é um país com política externa muito mais responsável do que os Estados Unidos. Professor, a partir da guerra tarifária do presidente Trump, com as sobretaxas impostas a partir de agosto, o Brasil passou a exportar mais para a China. Uma pesquisa da FGV apontou que de agosto a novembro, o valor das exportações para a China cresceu 28,6% em relação ao mesmo período de 2024. Essa alta deve se manter agora em 2026? Obviamente, as pessoas estão procurando opiniões de especialistas para tomar decisões a fim de reduzir o máximo possível os prejuízos, né? O mundo está muito volátil, né? Tudo, neste momento, pode mudar, né, a qualquer instante, por um prazo de uma semana, de dias, etc. O que eu penso é o seguinte: a relação dos Estados Unidos e China, ela é uma relação de altíssima complexidade e também altíssima densidade. Ela definirá muita coisa daqui para frente, né? E isso abre muitas oportunidades para o Brasil, mas ao mesmo tempo também vai deixar o Brasil e outros países, às vezes, à mercê desse tipo de relacionamento que pode ter alguns acordos e ajustes que podem afetar aqui o Brasil. Então, se os Estados Unidos, numa negociação qualquer de interesse da China, decidem, né, que a China tem que importar mais soja dos Estados Unidos, isso vai impactar o setor de soja aqui no Brasil. E eu não acredito que a China não vá fechar um acordo desse com os Estados Unidos, né? E, naturalmente, isso vai abrir uma outra negociação com o Brasil para tentar ver como é que pode compensar, como é que é isso, como é que é aquilo. É essa dinâmica normal das relações do comércio internacional e da diplomacia. O que não pode é deixar que essa dinâmica do comércio afete as relações políticas, que hoje elas são muito boas com a China do lado brasileiro, né, no sentido amplo da palavra, né, no sentido amplo, as relações diplomáticas, né, elas são muito boas, e com os Estados Unidos elas não estão muito boas, né? E o Brasil tem que aproveitar esse momento também. A gente está falando da relação com a China, não a relação com os Estados Unidos, né? Quer dizer, o Brasil, obviamente, quando eu digo tem que aproveitar esse momento, eu não estou dizendo de preterir os Estados Unidos. O Brasil tem que ter uma outra agenda na relação com os Estados Unidos, né, e uma agenda na relação com a China, né? O contexto atual é favorável para o Brasil. Professor, o senhor apoia uma política de reciprocidade do Brasil quanto à isenção de vistos para a entrada de chineses aqui, como já ocorre com os brasileiros que chegam à China? Acredita que isso pode beneficiar ambos os países? Eu acredito que sim, não tenho a menor dúvida em relação a isso, né? Em primeiro lugar, a gente percebe que já houve uma vantagem para a China. A China teve um número crescente agora de brasileiros que foram à China em função dessa decisão de não mais exigir o visto, né, para uma permanência, acho que de 30 dias, não é Sim, isso? 30 dias. Na China. Então aumentou o turismo brasileiro na China. Então isso foi muito bom. E isso é bom também porque essas pessoas ganham um estímulo maior para ir, vão conhecer a China, voltam para o Brasil com uma visão de China completamente diferente daquela que tinha antes de ir pela primeira vez. Isso até pode gerar outros retornos também. Então isso é bom para a conexão entre as pessoas, né? O intercâmbio entre elas é uma dimensão fundamental da relação bilateral. Professor, muito obrigado por esse momento. Do Recife, Luiz Boaventura para a China Global Television Network.